Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 de junho, quinta-feira, e nós vamos fazer História e Geografia, tá bom? Na aula de História, a ProRuth vai pedir para vocês abrirem a apostila na página 114. Coloquem a data, hoje é 25 de junho, tá bom? E nós vamos fazer a leitura da página 114, 115, 116 e depois as atividades das páginas 117 e 118, tá bom? Então vamos lá para a leitura. Então vamos lá, meus amores. Página 114, tá bom? Os documentos históricos. Coloquem a data, hoje é dia 25 de junho. Já estudamos alguns dos documentos pessoais que nos ajudam a contar a nossa história. Além desses documentos, existem outros que nos ajudam a compreender e a contar a história de uma cidade, de um país, da humanidade. São os chamados documentos históricos. Leia a seguir mais uma história do baú da vovó, agora sobre documentos históricos. Vamos lá. Cantinho da leitura. Os tesouros do baú da vovó. João e seus irmãos escutaram os relatos da vovó impressionados e ficaram felizes por estudarem em uma escola diferente daquela em que a vovó estudou. Cada vez mais curiosos com as descobertas do baú, os meninos quiseram saber o que eram algumas outras fotos, recortes de jornais, fitas de vídeo e de áudio e o que algumas roupinhas de bebê faziam ali. Dona Maria, então, explicou que os recortes de jornais foram guardados por trazerem informações de alguns acontecimentos que ela julgava importantes, além das manchetes dos dias de nascimento dos filhos e dos netos. Disse também que as roupinhas foram as primeiras roupas que o pai das crianças havia usado logo que nasceu. João reconheceu uma das roupinhas, disse que tinha uma foto dele bebê com uma igualzinha. Foi aí que ficou sabendo que se tratava da mesma roupa. João perguntou para a vovó por que ela guardava todas aquelas coisas velhas. Com paciência, Dona Maria explicou que não eram coisas velhas, mas documentos históricos que ajudavam a identificar e a relembrar momentos importantes, tanto da família quanto das transformações pelas quais a sociedade passou ao longo dos anos. Após ouvir todas essas explicações, as crianças entenderam por que a vovó chamava tudo aquilo de tesouros. Eles eram realmente muito valiosos. Os documentos históricos podem ser divididos em alguns tipos, vejam abaixo alguns deles. Documentos escritos e iconográficos. São documentos cujas informações estão em textos e em imagens, cartas, textos de jornais e de revistas e vários tipos de documentos são considerados documentos escritos. Já fotografias, ilustrações, desenhos e obras de arte são exemplos de documentos iconográficos. Vamos ver o que quer dizer iconográfico? Estudo dos assuntos representados por imagens e obras artísticas, tá bom? Então são obras, são imagens, tá bom? Documentos sonoros. Músicas e gravações de áudio são exemplos de documentos sonoros. Relatos orais. Fatos que alguém conta e que ajudam a identificar e a conhecer uma história são considerados documentos orais. Documentos audiovisuais. Os filmes são um exemplo de documentos audiovisuais.
Documentos materiais, roupas, brinquedos, móveis, cadernos e construções são exemplos de documentos materiais. Agora nós vamos lá para a página 116, tá bom? Saiba mais. A escola que virou cidade. Olha que legal, hein? Alguns anos após a chegada dos portugueses ao Brasil, um grupo formado por padres jesuítas, portugueses e indígenas partiu da vila de São Vicente e, após dias de caminhada, chegou a um lugar às margens do rio Tamanduateí, onde construíram uma das primeiras escolas do Brasil. Era o Real Colégio de São Paulo de Piratininga, construído para iniciar a catequização indígena. A região em volta do Real Colégio de São Paulo de Piratininga, aos poucos foi atraindo moradores e assim foi se formando uma vila. Essa vila recebeu o nome da escola ali construída, Vila de São Paulo. A vila cresceu e tornou-se a cidade de São Paulo. O Real Colégio de São Paulo de Piratininga foi reconstruído e hoje localizado no centro da cidade de São Paulo. Abriga um museu e um centro de eventos. Olha como que era antigamente. Olha que legal. E olha como está hoje, ó. Real Colégio de São Paulo de Piratininga, restaurado no centro da cidade de São Paulo. A cidade cresceu e se desenvolveu a partir da construção dessa escola aqui. Que legal, né, crianças? Vocês viram como que é o registro? Como que conta a história, né, através das fotografias. Muito interessante, né? Que legal, né, meus amores? Vocês viram como que chama a imagem iconografia? Como que é o relato, né, dos documentos iconográficos? Esse daqui é um documento iconográfico, olha. Muito legal, né? Assim a gente fica sabendo como surgiu a cidade de São Paulo, não é interessante? Começou com uma escola, hein? Que os jesuítas, eles são padres que vieram lá de Portugal e vieram ensinar os índios aqui no Brasil, tá? Aí eles levaram os índios aqui para essa vila, formaram essa escola e lá a escola começou a chamar a atenção de outras pessoas que começaram a construir casas em voltas e assim a cidade de São Paulo foi crescendo. Bem interessante, né? Agora, meus amores, nós vamos fazer as páginas 117 e 118 e acabou-se a apostila de história, da apostila 4, né? Legal, né? Então vamos lá? Exercício 14. Releia a explicação que Dona Maria deu aos seus netos sobre seus tesouros e cite alguns dos documentos históricos presentes nos textos. Então, vocês vão reler. Vocês vão reler aqui esse texto, tá bom? Os tesouros do baú da vovó. O que ela chamava de tesouro? E aí vocês vão citar alguns dos documentos históricos presentes no texto, tá bom, meus amores? O que ela chama de documentos históricos, tá? Número 15. Por que Dona Maria chamava todos os seus pertences de tesouro? Por que era um tesouro para ela? O que ela sentia por aqueles tesouros? Agora nós vamos para as atividades adicionais, tá bom? Atividades adicionais é tudo que a gente viu nessa apostila, tá? Então, número 1. Alguns dos brinquedos estudados são realmente muito antigos. Na sua opinião, como podemos saber da história e da origem deles? Então, nós vamos lá. Olha só, vamos lá na página onde está falando dos brinquedos. Olha, alguns brinquedos antigos, tá vendo? Vocês vão dar mais uma lida e aí vocês vão responder. Alguns dos brinquedos estudados são realmente muito antigos.
na sua opinião, como podemos saber a história e a origem deles? Tá? Como que a gente pode saber a origem desses brinquedos? Na sua opinião, tá bom? Número 2. Por que as ruas e praças deixaram de ser espaços de brincar em muitos lugares? Perguntinha número 2. Lembra que a ProRuth conversou com vocês sobre antigamente, que as crianças podiam brincar na rua, hoje já não podem mais? Né? Por que hoje deixaram de ser espaços para brincadeira? O que aconteceu com a cidade? Tá? Vocês vão responder, tá? Cada um responde do seu modo, tá bom? Número 3. Pense em tudo que você aprendeu sobre as escolas de antigamente, compare com a sua escola e aponte 3 principais diferenças. Lembra que nós conversamos ontem sobre as escolas de antigamente e as escolas de hoje? As mudanças que elas sofreram, né? Como que eram as carteiras, como que eram os objetos, como que eram os uniformes, né? O que as meninas aprendiam dentro da escola, na sala de aula, não é verdade? Hoje mudou muita coisa, né? Então, você vai comparar a sua escola com a escola de antigamente e vai colocar 3 principais diferenças, tá bom? Número 4. Classifique os documentos históricos encontrados no porão da casa da avó de João. Então aqui, letra A, tá? As fotos antigas. O que são fotos antigas? Esta resposta está aqui na página 15, olha. Fotos antigas é um documento escrito, é um documento iconográfico. Lembra que iconográficos são imagens e fotografias, tá? Então tem documentos sonoros, que são documentos que são áudios, que são sons através da música, né? Relatos orais, que são fatos que alguém conta para você, pode ser a vovó, a mamãe, o papai, tá bom? Documentos audiovisuais, que são filmes, e documentários, né, que podem contar a história de alguma coisa, de alguma cidade ou de alguém. E documentos materiais, que são as roupas, são os brinquedos, são objetos, tá bom? Então, essa resposta está aqui, na página 115, a resposta da número 4, tá bom? É só vocês irem lá, ó. Letrinha A, as fotos antigas é o quê? Os recortes de jornais são o quê? As fitas de vídeo e de áudio são o quê? As roupas, os brinquedos, os livros e os cadernos são o quê? As histórias contadas pela vovó são o quê, tá? Então tá tudo aqui na página 115. Aqui, ó. Tá? É só você ler, tá bom? E a perguntinha número 5. Agora que você já entendeu tudo sobre a importância dos documentos, faça um desenho da sua família, da sua vida com sua família, que traga alguma informação importante sobre a história de vocês. Legal, né? Então você vai vai fazer um desenho de você com a sua família, tá bom? E nesse desenho você vai ter que relatar alguma coisa, uma informação importante sobre a história de vocês. Algum fato que aconteceu importante de vocês, tá bom? Que ficou registrado, tá bom? Na sua memória, ou que ficou registrado em alguma fotografia ou em alguma filmagem, tá bom, meus amores? Então, assim nós terminamos a matéria de história desse bimestre, tá bom? E aí, nós vamos fazer e vamos responder na nossa aulinha online hoje às 16 horas. Um beijo pra você!